Vamos lá, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre 8 regras do gestor que triplica reservas. Qual é a importância desse tema? Na minha visão, a gente aprende em duas situações. A gente, quando erra, a gente sabe que não é pelo aquele caminho. Do outro lado, a gente tem como aprender através do conceito da modelagem. Ou seja, eu vou aprender com pessoas que já conseguiram o que eu quero conseguir. Eu vou modelar essa pessoa, eu vou entender o que é que ela fez de errado, o que é que ela está fazendo de certo, e a partir daí eu vou construir as minhas atitudes, construir o meu planejamento em cima, né, desse princípio da modelagem. Esse é um dos princípios que vários autores falam sobre isso. O Napoleão Hill falou sobre isso, o Janguier Diniz, do Grupo Ser Educacional, né, que é dono das faculdades Maurício de Nassau, também fala sobre isso. Tem até um livro dele ali que eu tenho, ó, O Código Secreto da Riqueza, As 16 Leis do Sucesso. Todos esses são escritores, né, que estudaram pessoas bem-sucedidas. No caso do Janguier, ele é o escritor bem-sucedido, né, ele é um dos bilionários aí brasileiro. E ele acredita muito nesse conceito e eu também acredito. Por isso que eu escolhi o tema para que a gente converse sobre as 8 regras, os 8 comportamentos que um gestor tem que ele triplica reservas. Ou seja, por que você não pode desenvolver também essas habilidades ou até mesmo comportamentos que essas pessoas têm que você não está atento? Para quem está assistindo uma live minha pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Eu me chamo Felipe Lagreca, eu sou ex-funcionário da Booking.com, eu sou anfitrião e também sou hoteleiro. E nesse conteúdo aqui, nesse canal aqui, eu ensino anfitriões e donos de pequenas pousadas que querem triplicar as suas reservas e faturar mais de 10 mil reais por mês com a sua hospedagem. O intuito principal das lives são trazer esse tipo de conteúdo para que você fique mais próximo de ter 3 vezes mais diárias, de que você fique mais próximo de faturar 10 mil reais por mês, sendo gestor ou com a sua hospedagem. Então, você que gosta do meu conteúdo, peço que você se inscreva no canal, você que me vê no YouTube, deixa teu like aqui também e compartilha. Você que está me vendo no Instagram, desce o dedinho aqui no coração, por favor. Desce o dedinho aqui no coração para eu saber que você está curtindo aí. E, obviamente, se você puder compartilhar minha live também, aqui tem um aviãozinho aqui embaixo. Você pode clicar nesse aviãozinho, selecionar 2, 3 amigos aí e chamar a galera aqui para assistir a live. Dizer assim, ó, vem assistir que o conteúdo é bom. Então, papel e caneta na mão, vamos começar o nosso assunto. Primeira regra do gestor que triplica reservas. Eu vou começar falando sobre a parte do comportamento. O comportamento de um gestor que triplica reservas é um comportamento de quê? É um comportamento de pessoas que gostam de pessoas, né? De gestores que gostam de pessoas, porque trabalhar com hospedagem, você ser uma pessoa que não gosta muito de lidar com outras pessoas, talvez esse não seja o caminho para você. Talvez essa não seja a profissão que você iria se destacar. Então, em termos de comportamento, você precisa gostar de outras pessoas, porque você lida com pessoas o tempo inteiro. Segundo ponto dentro do comportamento é que você precisa ser cuidadoso. Você precisa ser uma pessoa atenta aos detalhes. Por quê? Os detalhes é o que vão fazer a diferença da tua hospedagem. Muitas vezes os detalhes eu me refiro ao tipo, né, digamos, de enxoval que você compra, ao tipo de utensílios que você usa na sua cozinha, a iluminação que você dá ao seu imóvel. Né? Dia desse aqui, para quem está me vendo no Instagram, eu consigo compartilhar, porque minha mulher me mandou aqui uma foto recente do apartamento, de como é que ficou. Ela tirou umas fotos à noite. E aí eu vi a foto que ficou bem legal. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês, para vocês entenderem os detalhes. Talvez essa foto aqui, mas não sei se ela vai ficar tão legal. Olha as fotos, olha essa foto como ficou a preparação de um imóvel. Né? Ou seja, atenção nos detalhes, a cada ponto de iluminação que a gente colocou, a cada cor de almofada, a estrutura que ficou, a cor da parede. Isso é você ter atenção. Isso é você estar atento aos detalhes. Deixa eu parar aqui. Isso é você estar atento aos detalhes. Por quê? São os detalhes que vão, digamos, testemunhar a teu favor. Então, dentro desses detalhes, a gente tem a preparação do imóvel, a gente tem a limpeza do imóvel, a gente tem os detalhes dentro das vendas na plataforma, né, em relação a preço, a responder hóspedes. Tudo isso são detalhes, né, que fazem parte do comportamento de um gestor que triplica reservas. Porque eu sempre digo para as pessoas que o conhecimento ele é importante. Mas a sabedoria de como implementar esse conhecimento é mais importante ainda.
Por isso que eu tenho atenção aos detalhes e eu tenho atenção também com as pessoas. Porque, no final das contas, o nosso trabalho não é simplesmente alugar diárias. Alugar diárias, isso é muito a grosso modo. Ah, vou alugar diárias. Alugar diárias é muito simples, mas na minha visão, se você quer prosperar com isso, você tem que o quê? Oferecer experiências. Eu vendo memórias, eu vendo momentos de conexão, eu vendo momentos de lazer, momentos de prazer. O meu público é um público que vem para relaxar. Já atendi alguns que vieram para trabalho, sim, mas grande parte do público desse apartamento é um público que vem de lazer. Já que no hotel é um público que vem de trabalho, é um público que vem, às vezes, sei lá, para visitar um parente. Também tem o público turista, mas boa parte do público que eu atendo aqui, mais no hotel, durante a semana, são pessoas que vêm a trabalho. Então, essa atenção, né, com o teu público é o ponto principal. Eu costumo dizer que um ponto em comum entre as maiores empresas, as empresas que a gente mais admira, é em relação a você ver o quanto ela coloca o hóspede, não, o hóspede não, no caso, o cliente, no centro do negócio. Então, você preste atenção na Apple. Ela está muito preocupada com a experiência do usuário, ela está muito preocupada com a experiência do cliente, da durabilidade do seu produto, da usabilidade, né? Durabilidade, usabilidade, experiência que ele tem. Então, você vê as grandes empresas, o Airbnb, mesma coisa. A Booking, a mesma coisa. São empresas que colocam os hóspedes no centro do negócio. Então, em termos de comportamento, sempre que você coloca o hóspede no centro do seu negócio, tudo fica mais fácil as ações de serem implementadas. Segunda regra do gestor que triplica reservas, em relação a planejamento. Como vocês já bem sabem, muitos de vocês entram nesse segmento de hospedagem por uma oportunidade. Aconteceu uma oportunidade, né, sei lá, um imóvel que você tinha que estava parado, um parente seu que tinha um imóvel, ou você resolveu sublocar um imóvel para colocar por temporada, alugar um quarto dentro do seu apartamento, dentro da sua casa, eu vou alugar. Você resolveu entrar por isso. Só que muitas vezes você não estudou o mercado. Você não se preparou para o mercado. Você não sabe ao certo quanto que você pode faturar, se a demanda é boa, se é ruim, se realmente se condiz com aquilo que eu vejo. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente foca em alguma coisa e tudo que a gente costuma focar, aquilo expande. Seria mais ou menos assim. Para as pessoas que, vamos dizer, que trocaram de carro recentemente ou alguns anos atrás. Quando você está procurando um carro, você não começa a ver aquele carro constantemente na rua. Você, cara, vou trocar de carro, vou comprar o carro X. Você começa a ver esse carro X o tempo inteiro. Você, cara, todo mundo tem esse carro. Não é que todo mundo tem esse carro. É porque você está com o seu pensamento focado nisso. E o que é que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você pode estar focado só vendo as partes positivas ou só vendo as partes negativas, mas para você tirar essa impressão que você tem, esse foco que você tem que estudar o seu mercado. Ou seja, o mercado está crescendo, o mercado está se desenvolvendo, o mercado está trazendo oportunidades, quais são as ameaças que eu posso enfrentar com o meu negócio. Em seguida, dentro da parte de planejamento, eu acredito muito que é a definição de metas de venda. Ou seja, você tem um apartamento, você tem 30 dias para vender no mês e você tem que definir quantas diárias que você vai alugar por mês. Só que você já sabe, se você já assistiu uma live minha, você já sabe que o planejamento de uma hospedagem ele é feito de forma anual. Você não faz o planejamento de uma hospedagem mês a mês. Então, por que eu estou te falando isso? Porque durante o planejamento, depois que você estuda o mercado, você vai estudar assim, quantas diárias eu vou conseguir vender se eu colocar esse imóvel para temporada, se eu colocar esse quarto para temporada, se eu colocar essa casa, se eu resolver arrendar uma pousada que tem 10 quartos. Quanto de diária eu vou conseguir vender? Se você disser assim, olha, se eu tiver 50% de ocupação, dá mais ou menos aí 182 diárias vendidas no ano, eu vou conseguir aí o faturamento que eu estou esperando. Então, beleza. Então, peraí. Se eu estou querendo ganhar, sei lá, por exemplo, R$ 5.000 com esse apartamento, se eu conseguir 50% de ocupação, eu vou conseguir faturar 60 mil no ano. Esse é meu objetivo. 60 mil por ano, dividido por 12, dá 5 mil por mês. Esse apartamento tem condições? Tem. Se eu alugar 15 diárias, vai dar esse valor aí. Pô, beleza. Então você já fez a estimativa da meta, que é possível, a expectativa do faturamento, e realmente é viável, é realista isso? Você, pô, é realista, tem condições. Beleza. E o próximo passo para a gente encerrar a regra do planejamento é você o quê? É você estudar os seus concorrentes diretos. Quais são os pontos fortes?
Quais são os pontos fracos? E isso é uma coisa que quase ninguém faz. Sabe por quê? Porque as pessoas simplesmente falam assim, eu vou preparar e vou colocar na intuição. Só que elas não pensam que em determinadas situações, no período de baixa temporada, vender dia de semana, você tem uma ocupação constante, exige também que você tenha um produto que seja diferente. Se você tiver um produto que seja commodity, tipo assim, vender água mineral. Qual a diferença da água mineral que é comprada no meio da rua por, sei lá, R$3 talvez? Ou você comprar uma água mineral numa rodoviária, onde você vai pagar aí talvez R$8, R$10, ou você comprar essa mesma água mineral no aeroporto. É muito mais caro. Então, se você tiver um produto que é mais do mesmo, você vai terminar caindo na guerra de preço. Então, por isso que eu falo, estuda teus concorrentes, vê o que é que esses caras estão fazendo de ponto forte, vê o que esses caras estão fazendo de ponto fraco e anota, porque o que eles estiverem fazendo de pontos fortes, você vai ter que igualar. Você não pode ficar por baixo. Você tem que igualar. E o que ele estiver fazendo de ruim é uma oportunidade para você investir, que pode ser um diferencial que vai fazer você se destacar e vender mais na baixa temporada, durante a semana, né, durante os períodos talvez que você imaginava que nem viesse a ter demanda, como por exemplo, quem está na praia acha que período de chuva ninguém vai para a praia. Pois eu tenho um aluno chamado Eduardo Roane, em Palhoça, Santa Catarina, que ele, sei lá, ele faturou acho que 3, 4 mil. Depois que ele aplicou a metodologia, ele faturou 15 mil. Tem um depoimento dele gravado aqui no canal do YouTube. Quem quiser ver depois, tá lá, coloca lá, Eduardo Roane, chama-se Loft dos Sonhos. Você consegue ver esse depoimento dele, tá aí gravado. Beleza? Terceira regra, pessoal. Terceira regra aí do gestor que triplica reservas em relação ao marketing. Preste atenção comigo que muitas vezes você tem uma hospedagem que é boa, a cidade é boa, a localização é boa, tá tudo muito bem, mas você não sabe fazer o marketing, que é uma das regras do gestor que triplica reservas, é uma das regras do gestor que fatura mais de R$10.000 com a sua hospedagem. Por quê? Porque o marketing nada mais é do que você provocar uma ação. Você precisa provocar uma ação. Então, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: para que você consiga provocar uma ação, você precisa o quê? Fazer uma pergunta antes. Para quem eu quero vender? Essa é uma pergunta que muitos de vocês já me escutaram falar. Para quem que você quer vender? Quem são as pessoas que você quer atrair para a sua hospedagem? Isso é o que eu chamo na minha metodologia do V, da valorização. A valorização é você encontrar pessoas que valorizam o seu tipo de hospedagem, que valorizam o seu tipo de acomodação. Então, quem são essas pessoas? A gente tem que definir elas. Porque como é que eu vou provocar uma ação em alguém que eu não conheço? Então, você entende que um dos erros, né, clássicos que anfitriões e donos de pequenas pousadas cometem, e vou falar até hoteleiros também, tá? É não saberem ao certo quem são as pessoas que eles querem atender. Você não sabe quem é. Tipo assim, eu quero que... Seria mais ou menos assim. Eu quero me casar, mas eu não faço a mínima ideia de quem é a pessoa que eu quero me casar. Mas você tem que ter uma ideia da pessoa que você quer casar. Pô, eu queria me casar com uma pessoa que, sei lá, que gostasse de esporte, gostasse de alimentação saudável. Você vai ter umas preferências por isso, né? Você vai querer esse tipo de pessoa. A mesma coisa dentro da hospedagem. Que tipo de hóspede que você quer atrair? E muita gente não sabe. Esse é o primeiro V da valorização. Porque depois que você sabe quem você quer atrair, o próximo ponto é: como que eu vou provocar uma ação nessa pessoa? Como é que eu provoco uma ação? Como é que eu vou mostrar para essa pessoa que eu atendo às necessidades e eu consigo despertar o desejo dessa pessoa? Como é que eu faço isso? Eu tenho que conhecer. Se eu não conhecer a pessoa, eu não vou saber do que ela necessita. Por isso que no meu apartamento hoje, eu coloquei um berço. Um berço é um diferencial onde eu atraio pessoas que têm crianças pequenas. Porque não é todo mundo que tem um berço portátil. Eu até falei, eu estava com vontade de vender ele, anunciei no LX e ontem, eu tirei o anúncio. Tem tanta gente me mandando mensagem, eu faço, não, mas esse berço aqui, ele é um diferencial. Por quê? Porque quando eu coloquei lá nos filtros da plataforma, eu vi que quase ninguém oferece berço. Eu digo, opa, isso aqui é um público que eu quero atender. Se tiver um bebezinho aqui, 1 ano, 2 anos, pô, esse berço aqui é fundamental para isso. Outro ponto também, quando você estudou os concorrentes, né, você identificou pontos fortes e pontos fracos. Você agora está fazendo o seu marketing. O que é que vai diferenciar você das demais hospedagens? O que é que vai dizer assim, olha, eu vou escolher a tua hospedagem, mas eu não vou escolher o teu concorrente. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai gerar essa proposta de valor? São os diferenciais que vão gerar a tua proposta de valor.
É o que vai dizer assim, cara, eu vou escolher ele, porque ele tem isso aqui, porque ele oferece isso aqui, porque essa hospedagem tem isso, é isso aqui que eu gosto, isso aqui que eu procuro. Eu tenho as minhas preferências. Seria basicamente assim, como se fosse um Netflix, né? Cada um tem uma tela de Netflix aqui diferente. Você tem um Netflix diferente do meu. Porque a gente tem gostos diferentes. Eu gosto muito de documentário, eu gosto de ver, sei lá, história real, eu gosto de um suspense. Já eu não gosto muito de filme de comédia, eu não gosto muito de filme de romance. Assim, na verdade, eu não tenho tanto tempo para assistir filme. Mas do pouco tempo que eu tenho, geralmente eu assisto um documentário. Nossa, alguma coisa sobre a mente, alguma coisa sobre alimentação, alguma coisa sobre jejum. São temas que me interessam. Então, pensa nisso, quais são os teus diferenciais, porque a tua proposta de valor é o que vai te diferenciar junto aos concorrentes diretos, digamos assim. E isso, basicamente, esse empacotamento seria o teu posicionamento. O que é posicionamento? É a vitrine da loja do shopping. Quando você passa na frente da M. Martin, você não sabe que ali tem produto bom, que tem um cheiro bom, mas é caro? Todo mundo sabe que a M. Martin tem um preço caro. Aquela Trussade Rouge. Trussade Rouge. Se eu falar errado, me desculpa, tá? Mas é Trussade, acho que é Trussade Rouge, né? Ou Bodemé, não sei como é que fala, Bodemé, essa história. Não são produtos que você passa a dizer, isso aqui é produtos mais caros. Você já olha pela vitrine da loja, você já sabe. Quando você vai em outra loja mais simples, aquelas lojas, né, que vendem tecidos e tal, você sabe que ali tem toalhas mais baratas, tem toalhas mais em conta. Então, isso é o posicionamento. Beleza? Quarta regra, pessoal, eu estou partindo do pressuposto que vocês estão anotando, tá? Que as lives aí não estão ficando disponíveis aqui no Instagram. Então, eu estou partindo do pressuposto que a galera está anotando, né? Vão anotando aí, vão tomando nota, porque pensa que todas essas lives aqui, você nunca vai sair um especialista de uma live. Mas você já tem um conhecimento, você já tem mais um ponto que vai se ligando. São pontinhos que vão se ligando e a soma de pequenos pontos, que é a metodologia, é o que fazem você atingir os resultados. Então, aqui são pequenos trechos, pequenos fragmentos do que eu acredito que sirva para te preparar antes do nosso evento no dia 6 de fevereiro. Beleza? Mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Vamos lá. Quarta regra, a partir da operação. É o dia a dia. É onde você está manuseando, né, digamos, o imóvel, é onde você está o quê? Movimentando a engrenagem. Dentro da parte de operação, é o segundo V que eu falo. Qual é o segundo V? Valor. O primeiro V a gente falou valorização. O segundo V é valor. O que é valor? É você preparar o teu ambiente. Como você já sabe quem você quer atender, você tem que preparar o ambiente para essas pessoas. Existe a parte do encantamento. Como é que eu preparo, como é que eu encanto essas pessoas. Tudo isso vem dentro da parte de operação, que em seguida, dentro da parte de operação, para que você não seja escravo, para que você não seja refém do seu negócio, porque assim, eu acredito que todos vocês aqui, ninguém está querendo virar um escravo de hospedagem. Ninguém quer virar escravo de hospedagem. Eu quero que a minha hospedagem ela rode na forma mais automática possível. Então, ou seja, tem vários pontos que a gente trabalha dentro desses pontos a partir de processo. Então, eu estou ali na minha operação, eu tenho toda a organização, tem todo um checklist. Quando o hóspede saiu, né, a faxineira vai entrar, né, a empresa vai entrar, vai recolher enxoval, a lavanderia vai recolher o enxoval, e papapá, tem toda a parte de processos. Isso é a parte de operação. Então, dentro da parte de operação vai ter a parte que você vai se comunicar com o hóspede, a parte do check-out, a parte da limpeza, a parte da lavanderia. Então, tudo são pontos, são processos que, quando estão organizados, o que dá trabalho, talvez, é no começo. Depois que ele estiver organizado, nem se preocupa que vai fluindo naturalmente. Operação também envolve atendimento e envolve suporte. O hóspede ontem me mandou uma mensagem, o cara que está lá no meu apartamento mandou uma mensagem ontem. Felipe, acho que a porta do armário soltou. Como que soltou? Já passaram vários hóspedes lá, mas como soltou? Aí eu não sei como que foi essa disposição da porta que ele tirou. Eu falei, você quer que eu mande um marceneiro aí agora? Você está disponível e tal? Ele, não, eu vou tentar resolver, se não resolver eu te chamo. Também ele não entrou em contato comigo, mas é um suporte que a gente tem que fazer, faz parte da operação. Um detalhe ou outro que aconteça, isso é mínimo, tá? Vou falar isso que é mínimo. Quando você se prepara, isso é mínimo. Quinta regra, pessoal, do gestor que triplica reservas e fatura mais de R$10.000 por mês com a sua hospedagem, seria a parte de vendas. Depois que a gente falou de marketing, a gente também tem que separar a parte de vendas. Por quê? Vendas é a parte do V, né, de visibilidade da metodologia. A visibilidade a metodologia é a metodologia dos 3 Vs. Valorização, valor e visibilidade.
Dentro de visibilidade é o quê? É a construção que eu chamo dos 9 pilares que vão te colocar nas primeiras páginas e nas primeiras posições. A gente vai falar sobre os 9 pilares a fundo na nossa terceira aula da semana Triplica Suas Reservas. No dia 9, é a terceira aula, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre os 9 pilares, que são fotografia, conteúdo, avaliação, políticas, disponibilidade, preço, visibilidade e diversificação e distribuição. Ou seja, fotografia, conteúdo, avaliação, políticas, disponibilidade, preço, visibilidade, distribuição e diversificação tarifária. São os 9 pilares que fazem você estar ali na primeira página, nas primeiras posições, é onde você ganha destaque, seja no Airbnb, seja na Booking. Então, as tuas vendas, quando você vai trabalhar a parte de vendas, você vai modelar outros gestores que tem os resultados que você gostaria de ter, eu preciso entender o quê? Como que ele faz para o anúncio dele estar mais visível? É basicamente a construção estratégica do teu anúncio. Não é preenchimento de informações, é construção estratégica de um anúncio. Ou seja, como que eu preparo o meu anúncio? Como que eu coloco, como é que eu faço o meu anúncio chamar a atenção, né, despertar o interesse? Como é que eu jogo o jogo da plataforma? Como é que eu faço, né, as ações que a plataforma vai me privilegiar? Porque é óbvio, a plataforma tem os programas dela. E cada um daqueles programas, quando você vai aderindo de forma estratégica, né, quando você vai aderindo de acordo com a sua precificação, com o volume que você quer de vendas, a duração, enfim, você vai trabalhando tudo isso, são pontos que vão fortalecendo a sua parceria com a plataforma, que, consequentemente, ela vai te colocar em posições melhores, que vai te fazer o quê? Vender mais. E aí muita gente tem a dúvida em relação às vendas. Como que preparo o anúncio, né? Como que eu inicio? Qual é o passo a passo que eu faço desse anúncio lá, Greca? Por onde é que eu começo? Eu vou por aqui, eu vou por ali? Onde é que eu foco primeiro? Como é que eu vou precificar? Porque muita gente não sabe, que todo mundo quer precificar, mas pouca gente sabe que antes de precificar, tem uma coisa que você tem que saber. O que é? É o custo do imóvel fechado, custo do quarto vazio. Então, tudo isso que eu falo seria basicamente... Olha, essa agenda aqui, ó. Essa agenda aqui, ela tem um passo a passo. Ó, tudo que eu falei aqui agora, dessa parte de visibilidade, existe o passo a passo. Ó. Disponibilidade, visibilidade, precificação, distribuição. Então, tá tudo aqui, ó. Parte de visibilidade. Isso aqui é um checklist de implementação, para você saber o que você vai fazer. Porque muitas vezes... Você sabe o que você tem que fazer. Eu tenho que preparar um anúncio bom, eu tenho que ser mais visto e tal, mas beleza, mas como que eu faço? Por onde eu começo? Então, o gestor ele tem que saber por onde que ele vai iniciar, qual é o passo a passo, no que ele vai focar primeiro, porque muitas vezes você pode estar focando numa coisa que, cara, isso não vai trazer resultado agora. Esquece isso. Eu vejo muita gente aqui, quando eu comento nas lives, fala assim, Greca, eu quero saber qual é o software que você utiliza, que faz aquilo outro. Eu falo assim, cara, tu tá começando agora. Às vezes nem tem anúncio ainda. Tem muita gente que entra na metodologia que nem anúncio tem ainda, que tá começando e a pessoa já tá querendo saber coisas avançadíssimas. Eu falo, espera aí, pô. Primeiro faz o básico, primeiro monta a tua estrutura para depois tu ir crescendo aos poucos. Então isso é questão de quê? De prioridade. Por que a pessoa tá pensando lá na frente? Porque ele não sabe por onde começar, ele não sabe o passo a passo. Então, iniciar o passo a passo, a precificação, no que focar primeiro. E aí, dentro desses pontos que eu falei agora, de vendas, que impacta muito, é a parte da precificação. A parte da precificação é um ponto que pesa muito para dentro de um anúncio. Pesa muito dentro de um anúncio. Então, as pessoas que não sabem precificar, normalmente são as pessoas que não conhecem o custo do imóvel fechado. São os gestores que não conhecem o custo do quarto vazio. Esse tipo de gestor, normalmente ele não sabe precificar. Normalmente ele precifica com base em comparação. Ele olha, meu concorrente tem isso aqui. Aí eu vou e copio ele e coloco o mesmo preço dele. Mas você não sabe a estratégia do seu concorrente, você não sabe se ele já está ocupado. Às vezes você está olhando o preço, desse mês, o teu concorrente não tem disponibilidade. Aí no próximo mês ele tem, tu está comparando o preço do próximo mês. Cara, fica uma loucura. Para isso, eu quero falar exatamente sobre o 6º ponto. Mas antes de falar do 6º ponto, eu quero mais uma vez reforçar o convite para vocês, né, que eu falei agora de precificação, falei do custo do imóvel vazio. Eu vou falar muito sobre isso na nossa segunda aula. Na segunda aula da Semana Triplica Suas Reservas, no dia 8 de fevereiro, é a segunda aula, eu vou falar exatamente sobre isso. O que é que envolve o custo do quarto vazio, quais são os pontos que incidem, como é que você precifica, né? Quais são os pontos que você tem que ter atenção? Seria uma introdução à parte de precificação, porque muita gente está perdido, não sabe como precificar. Essa é uma dúvida
cruel, digamos assim, né? Porque a gente sempre tem aquela sensação, será que eu poderia cobrar mais? Aí a gente cobra mais. Quando a gente está cobrando a mais, a gente não vende. Aí quando a gente vem, aí a gente não está vendendo, aí o que a gente faz? Baixa preço. Quando a gente baixa preço e entra e começa a entrar reserva, a gente já pensa de novo, tá entrando muita reserva, vou subir o preço de novo que eu quero ganhar mais. Só que isso não é estratégia. Você ficar aí desse sobe e desce faz parte da flutuação tarifária. Faz parte da flutuação. Só que esse sobe e desce ele tem que ser feito de forma coerente. E não você, tipo assim, agora tá alto, agora tá caro, como é que eu sei? Você está entendendo? Tem que ter uma base mínima, porque isso vai ajudar você a vender não só no Airbnb, mas como vai te ajudar, às vezes, numa reserva direta, vai te ajudar, muitas vezes, uma indicação. A pessoa te indicou, tu vai cobrar quanto? Tu, cara, não sei. Às vezes a pessoa diz, eu quero ter um apartamento, sei lá, tu tem uma casa temporada. Eu mesmo faço muito isso, tá? Eu gosto muito de alugar casa temporada em abril e maio, porque é período de chuva. Ninguém vai. E, claro, em período de chuva no Nordeste, principalmente, não tem tanta chuva assim, né? Tem dias de sol. Tem dias que chove? Tem, mas eu aceito o risco diante do valor que eu consigo alugar. É um valor muito mais em conta do que se fosse pegar numa alta temporada. Então você pensa, se eu quero uma casa 20 dias, aí tu me diz o preço aí, não sei. Por quê? Não conheço o custo do imóvel fechado. Aí às vezes tu pode perder uma locação ou porque cobra demais, ou porque às vezes está cobrando de menos e vai terminar empatando a operação. Não sei, mas conhecer esse custo é importante. Beleza? Vamos lá. Como eu falei sobre precificação, falei sobre custo do imóvel fechado, custo do quarto vazio, a sexta regra do gestor que triplica reservas é o quê? É a parte de finanças. Muita gente não tem organização financeira, muita gente. E eu posso me incluir dentro disso, tá? Eu já fui essa pessoa, de uns anos para cá eu melhorei, posso melhorar ainda mais, mas eu sou uma dessas pessoas. Tipo assim, a gente termina complicando, às vezes, a conta de casa, né, com a conta do negócio. Aí você mistura, às vezes, quem é que nunca pegou material de limpeza em casa e levou para o apartamento, ou pegou papel higiênico e levou para o apartamento? Enfim, o cara tira a coisa, às vezes, do apartamento que está precisando. Mas eu vou ter que comprar, daqui a pouco eu compro, e você sai correndo. E isso vai misturando no meio de campo, né? Isso vai misturando. Aí, quantas vezes você, putz, eu paguei a faxineira, mas paguei da minha conta pessoal. Não era para ter pagado da minha conta pessoal, era para ter pagado da conta jurídica. Não, eu separei, era para ter pago com a conta do outro banco, mas paguei com esse. É um rolo, velho. É um rolo. Então, você ser um gestor que triplica reservas, que fatura mais de 10 mil, tem que ter organização financeira, pô. Tem que ter. Você não pode deixar, tipo assim, essa loucura. Então, você tem que controlar contas a pagar, né, que são as despesas fixas, as despesas variáveis. Né? Você tem que pagar, você tem que ter esse controle do que você está pagando. Controle sobre o que você recebe, porque, por incrível que pareça, acontecem das plataformas errarem o teu valor. Acontece. Pode acreditar que acontece. Eu já vi várias vezes, aqui no hotel acontece, no apartamento ainda não aconteceu, mas aqui no hotel acontece, de, por exemplo, chegar um boleto me cobrando, às vezes, comissão de reserva que não aconteceu. É sistema. Não estou dizendo que a plataforma faz isso de má fé. Mas às vezes você pode receber uma cobrança de uma reserva que não aconteceu, ou você ser descontado por uma reserva que não compareceu e você também não recebeu aquele dinheiro. Enfim, é importante que você tenha atenção. Você tem que ter essa atenção nas despesas, né? Contas a pagar, receita, contas a receber, o fluxo de caixa, né, do dia a dia, de você estar ali, a lavanderia, de você ter que pagar a diarista, se você contratar um diarista, ou de você pagar uma empresa terceirizada. Você tem que ter sempre esse dinheirinho ali, aquele fluxo de caixa, se você oferece vendas acessórias para aumentar o teu ticket, para gerar mais valor, se você oferece esse tipo de serviço, é importante também que você tenha aquele dinheirinho. E, obviamente, você separar, né, tudo isso do que é lucro. Porque lucro é uma coisa, salário é outra, né? Fluxo de caixa é outra. Isso tem que estar muito bem separado. E eu percebo que as pessoas que realmente têm resultado, elas têm basicamente aí, eu vou ser bem sincero com vocês, as pessoas que têm resultados, elas têm basicamente duas características que eu identifiquei e que eu acho que são importantes. A primeira delas é a organização. Se vocês quiserem, eu vou dar uma super dica para vocês que eu faço comigo, que é massa, que salva demais a minha vida. Quem tiver conta no Gmail, no Google, utiliza o Google Calendário, pô. Google Calendário. Você tem que ter um negócio desse na sua vida. Você não pode confiar que você anotou no bloco de notas do celular, que você anotou no seu caderninho e que você vai se lembrar de tudo. Não vai.
Então, para você ser uma pessoa organizada, utilize o Google Calendário. Bote lá no Google Calendário. Pronto. Aí você vai lá, é de graça, não paga nada, você bota lá todos os seus compromissozinhos, marca tudo direitinho, agenda, você se planeja. Então, essa é uma característica que eu vejo muito nas pessoas nos gestores que triplicaram reservas e faturaram mais 10 mil. Eles são organizados. E um segundo ponto, que é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver, é o medo. O medo. Porque muitas vezes as pessoas têm medo, que paralisam você. Eu entendo que você pode chegar e dizer assim, Greca, eu tenho medo de começar a receber hóspedes, pode ser seu primeiro medo. Aí você vai passar esse medo. Aí o próximo medo vai ser o quê? Greca, eu tenho medo de alugar por outra plataforma que não seja o Airbnb, porque eu tenho medo em relação ao seguro. Eu tenho medo, outras plataformas não têm seguro, eu tenho medo. Aí você vai ter que trabalhar na sua cabeça para superar esse medo, porque você às vezes, o Airbnb às vezes não traz o número de diárias que eu gostaria, então eu estou complementando com a Booking, e assim eu triplico reservas, faturo 10 mil. Então você lidar com essas duas coisas são duas características muito importantes. É você organizar-se para você saber o que você vai fazer nessa semana, o que você vai fazer, o que é que você tem que se organizar, como é que está a sua agenda, seus horários. É muito importante. Principalmente, eu falo isso por mim, principalmente que eu que tenho criança pequena. Eu tenho 2 filhos pequenos. Então tem filho para levar na escola, filho para levar para um lazer agora. A outra, minha filha está numa colônia de férias, num negocinho de tarde, porque a escola está de férias, né? Então tem que ter organização. Aí eu tenho que fazer live, eu tenho que atender aluno, eu tenho que cuidar do hotel, eu tenho que cuidar do meu apartamento. Sabe? Então, assim, é tanta coisa que eu tenho que cuidar que se eu não tiver uma organização, eu não vou ser um cara produtivo. E, assim, eu sempre busco, né, dessa minha organização, dessa parte que eu falei em relação à parte de finanças, a sempre fazer as coisas mais difíceis pela manhã, que é o momento que eu tenho mais disposição, é o momento que eu tenho mais força de vontade, porque força de vontade, ela é finita, tá? A força de vontade, ela acaba. No final do dia, a sua força de vontade está lá embaixo. Então, eu sempre busco realizar tarefas mais difíceis, algo mais complicado, geralmente o que eu não gosto. Por exemplo, o que é que eu não gosto de mexer? Eu odeio a parte de contabilidade. E eu acabei de fazer um planejamento tributário. Então, cara, aí vai certidão de não sei o quê, aí eu tenho que trocar os negócios nas empresas, né, que estava outra empresa, aí já tem que mudar, e paga não sei o quê, e paga não sei o quê, e cadê o documento tal, e faz isso. Isso é muito chato. Aí o que é que eu faço? Para que eu não procrastine, eu faço isso de manhã cedo. Assim, quando eu chego no escritório, eu digo, não, eu vou resolver aqui, ó. Até fiz aqui, ó. Tem um documento aqui, ó. Obviamente que eu não posso mostrar, né? Mas é um documentozinho aqui assim, que é exatamente isso que eu tenho que organizar. Aí vai no cartório, reconhece firma, vai para não sei para onde. É aquela correria que você já sabe. Então, organização é o ponto. E medo é algo também que as pessoas que triplicam reservas e faturam mais de 10 mil sentem. Porque o medo é o que impulsiona. Quem não tem medo está confortável. Quem não tem medo não está confortável. Agora, basta que você tenha um boleto um pouco mais elevado para pagar por mês, que você tem medo. Aí você, cara, eu tenho que correr atrás. Se o teu apartamento tiver um financiamento, se a tua casa tiver um financiamento, tu vai ter muito mais medo do que aquela pessoa que tem o imóvel quitado. Tu vai ter muito mais medo. Se você que tem um flat, um apartamento, ou você que sublocou um imóvel, você sabe que todo mês você tem que pagar aquele valor para o locatário. Se você alugar ou não alugar. Então você tem medo. Então você vai correr muito mais do que aquela pessoa que não tem medo. Então preste atenção que a organização e medo são 2 pontos que vão fazer você evoluir mais. Vamos lá, turma. Vamos para a 7ª regra, um total de 8. Já está acabando, né? E aí estamos chegando aí na 4ª live já aí, né, de aquecimento do nosso evento. Estamos caminhando. A jornada aí, estamos subindo, né? Se você quer chegar no topo da montanha, vamos para a caminhada, anota, continua, persiste. Aqui é o caminho, pô. Quer triplicar reservas? Cola em mim que tu passa de ano. Vem, vamos junto. 7ª regra, turma. Mentalidade. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu adoro ler sobre mentalidade, porque eu sei que os meus resultados, eles começam aqui, ó. Eu tenho medo o tempo inteiro. Sabe por quê? Quanto mais você vai crescendo, dá medo, porque tuas despesas aumentam, o teu risco aumenta. Você sabe que você tem que correr aquilo todo dia de manhã. Eu acordo, olho para os meus filhos, dá aquele frio na barriga, eu digo, levanta e vai. Não tem o que você pensar. É vida adulta, né? É vida adulta. Não fui eu que escolhi ter 2 filhos. Não fui eu que escolhi, né, colocar minha filha numa escola bacana. Não fui eu que escolhi, né, ter essa vida.
Então eu tenho que levantar todo dia. Então a sétima regra é a mentalidade. É o assunto que eu mais gosto de falar. Eu até dia desse eu pensei assim, cara, se eu não fosse falar sobre hospedagem, uma das coisas que eu gosto muito, acho que até pelo fato de eu ter sido atleta, né? Eu fui nadador muito tempo, né? Fui campeão norte-nordeste, fui campeão pernambucano. Cara, ganhei vários títulos aí. E eu acho que um dos pontos que mais moldaram a minha personalidade depois de adulto é a minha mentalidade. Por isso eu acho que eu leio tanto. Se você vê aqui que eu tenho muitos livros sobre mentalidade, sabe? Que vai desde Robert Greene, Nassim Taleb, Malcolm Gladwell, Ryan Holiday, que são autores muito estoicos, né? Para quem não conhece essa filosofia, esse é um livro que eu gosto muito, que eu leio muito, Diário de um Estoico. É o dia a dia, tipo assim, a mentalidade é você pensar assim, eu preciso controlar, eu preciso focar nas coisas que eu tenho controle. E o que eu não tenho controle, eu entrego e eu aceito. É simples assim. Você tem que ser otimista, você tem que pensar no melhor, mas sempre esperar pelo pior. Você sempre tem que fazer isso. Você sempre tem que fazer isso. Você tem que pensar dessa forma. Foca onde você tem controle. Preste atenção que boa parte das coisas que acontecem na tua vida, tu não tem controle. Tu não tem controle. Tu não tem controle sobre a saúde dos teus filhos. Eu não tenho controle sobre a saúde dos meus filhos. Todo dia eu agradeço a Deus, dou um beijo neles, digo que amo os dois. Né? Eu tenho um casal, né? Um filho de 1 ano e uma filha de 3, Pietra e o Luca. E eu digo para eles, graças a Deus, Papai do Céu, me desse 2 filhos lindos, amáveis, e que tem muita saúde. É só o que eu tenho a pedir. Porque, cara, quem não tem saúde, é muito difícil você conseguir as outras coisas. Então, se você tem saúde, você já tem tudo. É só você ter a mentalidade que, tipo assim, você pode. É você ter a ambição de que quer mudar de vida. Porque se você não tem a ambição de querer mudar de vida, putz, velho, é difícil eu empurrar uma pessoa assim. É muito difícil. É muito difícil. Então, a mentalidade é você focar onde você tem controle. O que é que você controla? A sua mente. A sua mente é um terreno. De uns tempos para trás aqui, eu não quero falar muito sobre a minha vida, mas de uns tempos para trás eu comecei a pensar nas coisas, cara, que aquilo começou a contaminar minha cabeça, sabe? Começou a me deixar um cara, tipo, meio rancoroso, contaminando minha cabeça, uma situação particular que aconteceu. E aí eu comecei a ler, né, estoicismo, comecei a revisitar algumas anotações minhas, eu falei assim, cara, para de pensar nisso, tu tá focando nisso, tá plantando isso na tua cabeça, essa parada tá crescendo. Quando você tem um pensamento, aquilo é um fio de cabelo. Quando aquele pensamento fica repetitivo, aquele fio de cabelo, aquilo vira uma corda de navio na tua cabeça. Então, começa a pensar que as coisas vão dar certo. Só que para as coisas darem certo, não é só você pensar, não é ser positivo. Você tem que ser otimista e você tem que focar onde você tem controle. Você tem que ter aquele pensamento, eu quero mudar de vida, eu quero ter aquela ambição. Eu tenho que ter a resiliência para saber o quê? Nem tudo vai sair como eu espero. Muita coisa vai sair errado no meio do caminho, muita coisa eu vou falhar no meio do caminho. Mas ninguém tem sucesso se não falha. Porque se você não falha, é porque você não está tentando. Se você não está falhando, é porque você não está tentando. Não tem como. Então você tem que ter resiliência, você tem que ter o conhecimento de venda, que é o que eu sempre digo. Tudo que eu falei aqui é importante? É. Mas você também precisa ter o conhecimento certo para fazer a coisa virar. E muita gente se preocupa com a operação, muita gente se preocupa. Cara, é importante? É. Mas mais importante que isso é tipo assim, como que eu construo os 3 Vs da minha hospedagem? Valor, valorização e visibilidade. Como que eu utilizo dentro da minha mentalidade o princípio da modelagem? Como é que eu aprendo com o Lagreca, que já foi ex-gerente da Booking? Como é que eu aprendo com o Lagreca, que tem resultado? Como é que eu aprendo com os alunos do Lagreca? Mais de 30 alunos, eu tenho documentado isso. Se você quiser ver no meu Instagram, você vai ver mais de 30 alunos já triplicaram reserva, já faturaram mais de 10 mil reais. É possível chegar no resultado? É. Mas você tem que trabalhar de forma o quê? Inteligente. Não é o jogo do esforço, é o jogo do resultado. É ser otimista. É ter criatividade. É você, cara, o que é que eu posso fazer numa baixa temporada? O que é que eu posso fazer para trazer meu hóspede dia de semana? É você ter a criatividade aliada com a inovação, porque criatividade é o pensamento criativo, mas a inovação é a execução da criatividade. Você tem que unir isso. E aí, muitas vezes, em resumo, o que eu digo, sabe o que é? Que é uma chinelada violenta, quando eu escutei isso. Todas as dificuldades que a gente passa são obstáculos necessários para o teu crescimento. Nenhum obstáculo que apareceu na tua vida foi a troco de nada. Nada. Se você acredita em Deus, se você não acredita, não importa. Mas que existe uma energia que rege o universo, existe. E se você não fizer a sua parte, se você não der o primeiro passo, as coisas não acontecem.
Porque o mundo pode fazer tudo por você, menos a sua parte. Então você precisa acreditar. É a mentalidade. É fazer por tipo assim, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A, e se isso não virar, eu não sei o que eu vou fazer. Foi assim que quando eu saí da Booking, eu pensei. Quando eu saí da Booking, eu falei assim, eu vou sair da Booking, porque esse projeto aqui eu ofereci para fazer ele dentro da Booking. Eu queria fazer esse projeto aqui com os hoteleiros, com os donos de pousadas, para Booking. Porque eu disse assim, esse projeto é massa, é marketing de conteúdo, é o que eu acredito. Quanto mais pessoas se aproximarem da empresa, as pessoas vão ficar mais engajadas e aquilo vai gerar mais vendas para a empresa. Então, esse projeto aqui, eu faço assim, eu quero fazer esse projeto. Só que aí, os meus gestores acharam que esse projeto não era legal, ele não era bom. E por que eu apresentei o projeto? Porque eu queria crescer dentro da empresa, eu queria virar o diretor da empresa. Então, eu quero subir na empresa, então eu fiz isso. Quando eu vi que a galera não ia, por isso que eu digo que nada acontece por acaso. Eu fiz assim, esse projeto vai para a internet. Agora eu não tenho mais barreiras. Eu não vou falar só para o universo Booking. Eu vou falar para os 4 cantos. Vou falar para todo mundo. Para quem quiser me escutar, eu vou falar. Eu vou ajudar os pequenos gestores. Foi aí que o projeto surgiu. Mas quando o projeto surgiu, vocês acham que as lives eram assim? Que eu tinha mais de 100 pessoas conectadas numa live? Eu tenho aqui, ó, 50 pessoas no YouTube, 54 pessoas no Instagram. Eu tenho mais de 100 pessoas conectadas numa live. Vocês acham que no começo era assim? Não era. E por que eu saí da Booking? Porque eu disse, cara, eu quero empreender. A minha vocação, o meu jeito é empreender. Então, eu vou compartilhar um pouco do que eu sei, porque aquilo ali eu estou empreendendo, eu estou criando uma metodologia que hoje é certificada pelo MEC, que vai haver essa transformação. Então, a minha ambição, a minha mudança de vida começou em mim. Eu não poderia transformar a vida dos outros se eu não transformasse a minha. Então, começou ali a resiliência, que nem tudo saiu como esperado. Já fiz várias lives aqui para 2 pessoas, várias lives. E eu não tenho a mínima vergonha de falar isso. Por quê? Porque eu estava focado, eu sabia que uma hora pararia virar. E demoraram 3 anos para isso aqui virar. Isso aqui que vocês estão vendo aqui demorou 3 anos para isso aqui virar. E quantas vezes eu não chorei no meio do caminho? E quantas vezes eu não quis desistir? Várias vezes. Mas aí eu ia me cercando desses caras aqui, ó. Rolf Dobelli, Nassim Taleb, Robert Greene, Ryan Holiday, os caras iam na minha cabeça, eu faço, você tem que ficar mais forte. É o livro que eu acabei de ler agora, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. É um livro total de pensamento, né? Fiz até um resumo dele aqui atrás, escrevi o livro todo aqui atrás. Por quê? Porque são livros que me deixam forte. Não tem como você construir um negócio forte, um corpo forte, se a tua cabeça é fraca. Não tem como. Eu não tenho como. Não tem como. Como é que tu vai construir uma hospedagem top? Como é que tu vai ganhar dinheiro? Como é que tu vai triplicar a reserva se tua cabeça é fraca? Não pode. Você tem que cuidar de você. Para você cuidar dos outros, para você cuidar dos seus negócios, tem que primeiro cuidar de você. Por isso que a mentalidade é o que faz você chegar onde você quer chegar. E por fim, turma, a 8ª regra para a gente finalizar é aquele teu objetivo mais íntimo. Quando você decidiu trabalhar com hospedagem, qual era o teu objetivo com aquele negócio? Você queria fazer uma transição de carreira? Você queria mais tempo? Porque quando eu saí da Booking, foi por tempo. Foi por 2 coisas. Eu queria crescer na carreira, eu não estava conseguindo crescer, eu não tinha mobilidade, eu não queria sair daqui, e eu sabia que para crescer eu ia ter que ir para São Paulo. Eu não queria ir para São Paulo, senão eu quero morar aqui, eu gosto de cidade pequena, eu não quero ir para uma cidade grande, eu quero ficar aqui. Já morei fora do país e tal, eu já conheço, eu já sei o que eu quero ficar num lugar pequeno, é o jeito que eu gosto. E se eu pudesse, eu ficaria mais recluso ainda, porque eu tenho crianças pequenas, mas se eu pudesse, eu morava num lugar isoladíssimo, né? Minha estrutura ali, montaria meu bunker, igual tá aqui o do conhecimento, internet boa, dava minhas aulas, mas eu moraria isoladíssimo. Por quê? Porque é o estilo de vida que eu gosto. Então, quando eu saí da Booking, eu queria ter mais tempo, eu queria subir na carreira, eu queria mais dinheiro. Então, assim, cara, eu vou ter que empreender. Vou ter que compartilhar o que eu sei e eu vou ter que empreender. Esse foi o meu objetivo. E o seu? Qual é o seu? O seu objetivo é o quê? E aí, eu descobri também o quê? Tempo, né? Porque no começo, quando eu comecei a empreender, eu confesso para você que acho que o primeiro ano, o segundo ano da minha filha, eu fui ausente. Eu fui um pouco ausente. Por quê? Porque eu estava muito focado no negócio virar. Eu não conseguia ter a tranquilidade. Hoje, meu objetivo principal é, tipo assim, ela fez, papai, deixa eu pintar teu braço. Isso era 8h20 da manhã hoje. Eu faço, pinta, filha. E eu fiquei pensando, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ir para academia, eu tenho que escrever o roteiro dessa live, eu tenho algumas coisas para escrever, alunos para responder, né? Responder a comunidade dos alunos agora, alguns trabalhos burocráticos que tem que ser feito, né? Eu estava aqui mexendo na minha tarifação do Airbnb e tal, e ela fez, deixa eu pintar teu braço.
num momento bem rápido, assim, eu pensei, não, filha, papai tá apressado, papai vai ter que descer pra academia. Aí, daqui a pouco eu parei assim, olhei e falei assim, até quando eu vou ter minha filha querendo pintar meu braço? Até quando? Pode ser que daqui a 3 anos, 4 anos, 7 anos, 8 anos aí, ela já seja uma moça. Ela não vai querer mais pintar meu braço. Ela vai querer dinheiro para ir no cinema com as amigas, vai querer dinheiro para fazer um lanche, vai querer ir para casa de praia de uma amiga, ela não vai querer mais estar comigo. Aí eu pensei, cara, o que eu escolhi da minha profissão, trabalhar com hospedagens, foi porque eu queria tempo. Porque, por exemplo, o hóspede está lá no meu apartamento, 7 diárias. Qual o trabalho que eu tenho? Nenhum. O cara tá lá 7 dias, pô. O cara tá lá 7 dias, tu 7 dias. Só ali, ó. Pô, tudo bom, amigo? Mandei uma mensagem, tá pensando em alguma coisa? Não, meu irmão, tá tudo certo. Tá tudo ok, tá tudo beleza. Eu tô só ali monitorando. Mas qual é o meu trabalho? Entendeu como é que é? Então, assim, o trabalho é o começo. É essa preparação, é essa definição que a gente está tendo aqui. Que isso aqui que eu venho trazendo é uma introdução que você vai se preparando para o dia do evento. Você vai entendendo cada vez mais sobre isso. Você vai conhecendo também sobre mim. Quem é o Lagrega? Quem é o cara que vai me ensinar? Essas lives aqui servem para a gente se namorar. A gente está se paquerando. A gente está se conhecendo. Pô, será que eu gosto do jeito que o Lagrega ensina? Será que esse cara realmente fala a verdade? Será que esse cara é íntegro? Será que esse cara que ele está falando, realmente ele tem a bagagem para falar o que ele está falando? Você vai me julgar aqui. É no ao vivo, não é no vídeo gravado. O vídeo gravado eu posso editar. Agora aqui é olho no olho. Aqui é cara a cara. Aqui não tem conversa mole. Ou é ou não é, velho. Ou sabe fazer ou não sabe. Então, para a gente finalizar aqui, na 8ª regra, os objetivos. Qual é o teu objetivo principal? Como falei, o meu objetivo é ter qualidade de vida, é ter tempo. Cara, eu quero ser um cara que viva muito tempo. Eu não quero ser um cara que vive muito tempo tomando remédio, cheio de dor no corpo. Então eu me cuido para ver os meus filhos crescerem, para ver a minha família crescer, para eu poder proteger a minha família. Esses são os meus valores. Então, o meu objetivo principal com a minha hospedagem é isso: é tempo, é dinheiro, é qualidade de vida, é cuidar de mim para que eu possa cuidar dos meus. Porque se eu não cuidar de mim, eu não cuido dos meus. Então, é esse o meu objetivo principal. E meu objetivo estratégico é o quê? É quanto eu quero ganhar com a minha hospedagem. Seja com a minha hospedagem, seja fazendo a gestão de outras hospedagens para complementar, seja sublocando, seja alugando um quarto dentro do meu apartamento, do meu flat, pouco importa. Você vai definir todos esses 8 pontos que a gente acabou de falar aqui e eles vão te ajudar, vão te deixar mais próximo de você triplicar reservas, de você conseguir os 10 mil reais por mês que você quer. Mas tudo começa com querer, tudo começa com o primeiro passo. Ah, Lagreg, você está dizendo que esses 10 mil reais, triplicar reservas, eu triplico em 2 semanas, em 30 dias? Pode ser, não é típico, mas pode ser. Se você estava tão desajustado assim, pode ser que em pequenos ajustes o negócio já vire, o negócio já comece a andar. Mas pode ser que você precise construir isso. Por exemplo, eu tive alunas que ela não tem nenhum flat, começou a administrar o flat do amigo do pai. O amigo do pai dela chamou, tu não tá fazendo nada? Administra aquele flat ali. Aí ela pegou e começou a administrar o flat. Aí se interessou, entrou na minha turma, com um flat que era administrado dos outros. Entrou na minha turma. Dia desse eu falei com ela, deu um depoimento para mim, tava com 7 flats. Aí daqui a pouco já falou comigo de novo, já tá com 11 flats. Ou seja, em menos de um ano, essa pessoa tá com flat em Fortaleza, Recife e Porto de Galinhas. Tá com 3 flats, administrando 3 flats, né? 3 flats não, administrando flats em 3 cidades diferentes. São 11 flats. O nome dela chama-se Manuela. Se você quiser entrar, o Instagram dela chama-se HostsBR. Ou eu não sei se é HostsBR ou HostBR. O nome dela é Manuela. Então você vai ver aí que quando você tem um objetivo, quando você segue um passo a passo, as coisas acontecem. Eu espero ter ajudado todos vocês nessa live, né? Mais uma live de aquecimento para o nosso evento Semana Triplica Suas Reservas. O pessoal que está me vendo no YouTube ainda não me segue no Instagram, turma. Meu Instagram está aqui, ó, para quem ainda não está ligado quem é o Lagrega, né? Tem muita gente, eu vi que tem muita gente nova chegando. Aqui está meu Instagram. Para quem for do YouTube e não estiver me seguindo ainda, cai aqui. Me segue no Instagram também. Para quem está no Instagram e não me segue no YouTube, me siga no YouTube, no meu canal do YouTube. Só botar lá Felipe Lagreca. Me segue no canal do YouTube também. É legal. A gente, como eu falo, a gente tem 2 canais, né? Às vezes você quer consumir um conteúdo mais longo, vai no YouTube. Não, eu quero consumir um conteúdo mais rápido. Vou ali no Instagram, tem Reels, tem Stories, né? Tem os posts ali. Então, assim, é bom você estar mesclando, né? As redes sociais aí. A gente está em contato.
Fiquem à vontade para me mandar um direct aí. Eu respondi todo mundo que me mandou direct. Ontem acho que eu estou com pouquíssimos directs para responder. Eu respondi muita gente ontem. Então, quem quiser interagir comigo também, pessoal do YouTube, é só entrar no meu... Aqui, ó. Pessoal do YouTube, é só entrar aqui no meu Instagram para a gente se acompanhar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até amanhã ao meio-dia.